Vamos mergulhar num assunto que sempre gera muita discussão e, claro, muita dúvida lá no Manual de Processos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, o famoso MAPA. O nosso foco hoje é um tema bem delicado. Qual é a relação entre estar de licença médica e, ao mesmo tempo, estar respondendo a um processo administrativo disciplinar? Quais são os deveres e, o que é mais importante, quais são os direitos de um militar que está nessa situação? É isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Olha, eu tô de licença médica e tem um processo rolando contra mim. E agora? O procedimento para até eu voltar? A resposta, já adianto, não é um simples sim ou não. O mapa e as instruções das corregedorias, elas criam regras bem específicas para tentar equilibrar a saúde do militar com a necessidade de o processo continuar. Para a gente entender essa dinâmica toda, nosso roteiro vai ter 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender por que a licença por si só não para o processo. Depois a gente vai explorar como funciona o equilíbrio entre os deveres e os direitos. Em seguida, vamos detalhar os mecanismos de defesa e a supervisão médica que existem. E por último, vamos ver como o manual lida com aquelas tentativas de atrasar o processo de propósito. Vamos começar então com a regra de ouro dessa discussão toda. É uma ideia que pode até soar estranha no começo, mas é fundamental para a gente entender a lógica da administração militar quando se depara com esse cenário. O artigo 175 do MAPA é bem direto ao ponto. Ele diz que a licença ou a internação, a princípio, por si só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos. Olha só essas palavras-chave, a princípio e por si só. O que isso quer dizer na prática? Que a licença não é um botão automático que aperta e pausa tudo. E por que isso? A lógica por trás é simples: garantir que a apuração dos fatos não fique parada por tempo indeterminado. Isso é essencial para manter a ordem e a disciplina dentro da instituição. Agora, um ponto importantíssimo. A gente precisa entender o que é a dispensa-saúde. O manual define ela como um afastamento que é parcial e temporário de algumas atividades. Vamos pensar num exemplo prático. O militar que quebrou o braço. Ele pode ser dispensado do patrulhamento na rua, que exige esforço físico, mas ele não necessariamente está dispensado de atividades administrativas lá dentro do quartel. É bem diferente de uma licença para tratamento de saúde, que costuma ser um afastamento mais completo. Ou seja, o militar que está dispensado continua assim com outras obrigações. E que obrigações seriam essas? Bom, o artigo 3º da Instrução Conjunta de Corregedoria 03 de 2014 deixa isso bem claro. Mesmo que a pessoa esteja dispensada das suas atividades do dia a dia, ela tem o dever de atender às notificações para participar de atos processuais que são indispensáveis. E o que são esses atos? São aqueles momentos em que a presença física da pessoa é crucial para produzir a prova. Pensa bem, como é que se faz uma acariação? Que é botar 2 pessoas cara a cara sem que elas estejam lá, ou um reconhecimento pessoal, ou o próprio interrogatório. Então, a dispensa afasta do serviço de rotina, mas não dos compromissos com o processo disciplinar. Certo. Então a gente já entendeu que o processo continua e que existem deveres a serem cumpridos. Mas e os direitos? Agora a gente vai ver como o sistema tenta encontrar um equilíbrio bem delicado entre a necessidade de apurar os fatos e a de proteger o indivíduo. Essa imagem aqui mostra essa balança perfeitamente. De um lado, as obrigações. O militar, seja ele acusado ou testemunha, tem que comparecer quando for notificado para esses atos essenciais. Do outro lado, e isso é muito importante, entram em cena direitos muito poderosos, especialmente para quem é acusado. Esses direitos vêm da própria Constituição e são detalhados lá no artigo 4º da Instrução Conjunta 03 de 2014. A base de tudo é o direito de não produzir prova contra si mesmo, e daí vem outros, como o de ficar em silêncio no interrogatório ou de se recusar a posar para um reconhecimento pessoal, que é uma ação ativa. E aqui, olha, muita atenção nesse ponto. É fundamental a gente entender que os direitos do acusado não são os mesmos da testemunha. O artigo 5º é taxativo. Se a convocação é para ser testemunha, a história muda completamente. Aí existe o dever de comparecer e o compromisso legal de falar a verdade. Mentir, negar ou esconder fatos pode configurar o crime de falso testemunho. Essa diferença é a base para a integridade do processo, para garantir que a verdade seja apurada da forma correta. Muito bem. O processo segue, mas o acusado tem seus direitos. Como é que o sistema garante que esses direitos sejam de fato respeitados, ainda mais quando a pessoa está em tratamento de saúde? É exatamente aqui que entram os mecanismos de proteção, com foco total na defesa técnica e na supervisão médica.
Esse aqui é talvez o pilar mais importante de todos. O artigo 175 do MAPA diz que o processo pode continuar com o acompanhamento do defensor. Ou seja, se o acusado não pode ir, ele não fica sozinho desamparado. O advogado dele pode representá-lo. Ah, mas e se ele não tiver um? Ou se o advogado não puder ir? O sistema já prevê isso e nomeia um defensor ad hoc, que significa para este ato, garantindo que o contraditório e a ampla defesa continuem valendo. A ausência do acusado não cria um buraco na defesa. E se a própria sanidade mental do militar for colocada em dúvida? O MAPA tem um procedimento bem cuidadoso para isso. Primeiro, o exame psicopatológico só pode ser pedido se existir uma fundada suspeita. Não é algo que se faz por qualquer motivo. Segundo, e esse ponto é crucial para a defesa, ela tem que ser notificada com 48 horas de antecedência. Isso dá tempo para o advogado se preparar e, mais importante, para apresentar quesitos. Ou seja, a defesa pode fazer perguntas específicas para a junta médica responder. Ela participa ativamente da produção dessa prova. E ainda tem flexibilidade. A perícia pode até acontecer no local de tratamento do militar, o que mostra uma preocupação com a condição dele. Vamos focar nesse número, 48 horas. Pode até parecer pouco tempo, mas no ritmo de um processo administrativo, esse é um prazo legal que funciona como uma garantia processual fundamental. É o tempo mínimo para o defensor tomar ciência, analisar o caso e preparar as perguntas complementares dele. É a concretização do direito à ampla defesa num dos momentos mais sensíveis de todo o processo. E se o militar se recusar a fazer o exame? Bom, a recusa, se for injustificada, é registrada formalmente nos autos do processo. O que isso quer dizer? Que essa recusa vira um fato documentado ali dentro. E embora exista o direito de não produzir prova contra si, essa recusa pode ser interpretada por quem for julgar o caso lá na frente. Não é uma punição automática, mas é um elemento que vai fazer parte da análise final, garantindo que o processo tenha um registro completo de tudo o que aconteceu. Chegamos na nossa última sessão. O MAPA foi desenhado para ser justo, mas também para ser eficiente. O sistema precisa se proteger contra o uso indevido das regras, como quando alguém tenta usar uma licença como estratégia só para atrasar o processo indefinidamente. O manual usa uma expressão técnica para isso: conduta procrastinatória. Vem do verbo procrastinar, que é adiar, deixar para depois. O artigo 176 fala especificamente de simulação, que é fingir uma doença, ou ocultação, que é literalmente se esconder para não ser notificado. O uso dessa expressão já mostra que essa é uma preocupação real e que existem ferramentas para lidar com ela. E como o sistema reage a essa suspeita? O artigo 176 é bem claro. Se existem indícios de que o atraso é de propósito, o encarregado do processo tenta notificar o acusado. Se não o encontra, ele pode usar a notificação por edital, publicando num jornal de grande circulação. A partir dessa publicação, a notificação é considerada feita. E se mesmo assim a pessoa não aparecer, aí vem um passo crucial, um defensor é nomeado e o processo continua. A justiça não pode ficar refém dessa situação. Então, para a gente amarrar tudo o que foi visto, vamos resumir os 4 pilares dessa nossa análise. Primeiro, a regra geral é que a licença médica não para o processo. Segundo, o acusado, mesmo de licença, tem direitos fundamentais que precisam ser respeitados. Terceiro, o sistema tem salvaguardas, como a supervisão médica e a defesa técnica, para garantir que o procedimento seja justo. E quarto, existem mecanismos específicos para combater o uso da licença como uma manobra para atrasar o processo. E a gente termina com uma reflexão. No fundo, todo esse conjunto de regras do MAPA é uma tentativa de responder a uma pergunta muito complexa. Como é que se encontra o ponto de equilíbrio perfeito entre a necessidade da instituição de manter a disciplina e apurar os fatos e o dever de cuidar da saúde e garantir os direitos de seus membros? Não é uma balança fácil de calibrar, mas entender como essas regras funcionam é o primeiro passo para garantir que ela opere da maneira mais justa possível.